Bitcoin acaba de passar aí do patamar de 600 mil reais por Bitcoin. No vídeo de hoje vamos falar sobre o preço do Bitcoin e sobre alguns outros ativos que me chamam a atenção aí como um apreciador da Escola Austríaca de Economia. Então vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Lembrando sempre que isso não é uma dica de investimentos. Eu sempre falo isso em todos os vídeos para deixar isso bem claro. Então vamos falar aqui sobre alguns ativos que me chamaram a atenção aí como um apreciador da Escola Austríaca de Economia, do Bitcoin e de economia, mercado financeiro de uma maneira geral. Então, primeiro, o preço do Bitcoin aí, que passou dos 600 mil reais por Bitcoin, está numa alta bem interessante aqui, então. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o dólar americano para ver. Então, 107 mil dólares, olha só. Eu não sei se já chegou na máxima histórica, mas se não chegou, está muito próximo disso. Não duvido que tenha chegado, inclusive. Deixa eu aproximar aqui o gráfico. O último topo foi em 104 mil dólares, é isso? Temos um all-time high aí do Bitcoin. Muito bom, com mais de 1000% de valorização em dólar nos últimos 5 anos. Bitcoin aí acima dos 107 mil dólares, aparentemente na máxima histórica, sim. Bom, então beleza, eu não vou entrar nas notícias aqui. Aqui tem algumas notícias sobre o preço do Bitcoin. Então, Bitcoin dispara após corte de juros na China e avanço regulatório sobre o mercado de stablecoins. Bitcoin é 4% do topo, Bitcoin Pizza Day, enfim. Na verdade, o fato é que o Bitcoin é um ativo escasso, existem no máximo 21 milhões de unidades que vão ser mineradas, as moedas fiduciárias estão colapsando, dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra e conforme políticos e burocratas vão imprimindo cada vez mais dinheiro e fazendo uma dívida cada vez maior global, aí com os Estados Unidos já tendo mais de 36 trilhões de dólares de dívida, parece que essa é a tendência. A gente não tem como prever o futuro, nada disso é uma dica de investimentos, blá blá blá, mas é o que vem acontecendo aí. E, enfim, tendência de alta, pelo menos até agora, e vamos ver se vai continuar subindo aqui. Argentina, então. Bom, antes de passar para a Argentina, a gente teve uma correção bem interessante no Bitcoin. O Bitcoin chegou próximo dos 70 mil dólares aqui recentemente, vale ressaltar. Então, possivelmente várias pessoas se beneficiaram e conseguiram fazer uma boa compra com Bitcoin nos 70 e poucos mil dólares. E aí, em termos de mercado global, aí, a gente, claro, tem problema da dívida dos Estados Unidos, de uma potencial bolha, recessão e tudo mais, mas a gente vê cada vez mais países, grandes empresas adotando Bitcoin. BlackRock, maior fundo de investimentos do mundo, já tem Bitcoin no caixa. A gente tem praticamente todos os bancos grandes do mundo oferecendo algum produto que envolve mais diretamente ou mais indiretamente o Bitcoin, ETFs, fundos, compra e venda. A gente tem países falando em reservas estratégicas de Bitcoin. Então, enfim, parece que o mundo está cada vez mais migrando para o Bitcoin e fugindo das moedas fiduciárias, fugindo dessa dívida aí que não vai ser paga. Então, é isso que está acontecendo, assim, de uma maneira geral. Outro ativo aqui, então, muito interessante, é a Argentina. Milei foi eleito em novembro de 2023 na Argentina, com a promessa de liberdade econômica, de retirar um pouco o peso do Estado dos ombros dos empreendedores, e é isso que ele vem fazendo. Então, aparentemente, a gente já teve uma valorização de 129% em dólar do ETF da Argentina. Então, quem comprou aí quando o Milei se elegeu, eu inclusive, conseguiram se beneficiar aí dessa valorização, e o Milei inclusive ganhou, o partido do Milei e tal, ganhou uma eleição recente lá na Argentina, então bem interessante aí. O ETF da Argentina continua crescendo, teve uma correção agora, aparentemente, na última quase crise global, né? Quando todos os ativos corrigiram, a gente teve SP500 despencando lá nos Estados Unidos, bolsa nos Estados Unidos, bolsa no Brasil, e aparentemente bolsa na Argentina também. Então, a Argentina talvez também, assim como Bitcoin, assim como vários outros ativos aí voláteis, talvez não estariam de fora em uma correção grande no mercado financeiro de uma maneira geral. Mas vemos então uma valorização bastante expressiva na Argentina, que estava numa situação péssima aí com hiperinflação até pouco tempo atrás. Me lembro de ter viajado para lá e trocar aí R$300 por bolos de dinheiro que nem cabiam no bolso praticamente. Então, realmente é um ativo bem interessante aqui. Que vem se valorizando bastante desde a vitória do Milei aqui, então, em novembro de 23 aqui,
É isso aí, uns 120, 130% em dólar. MicroStrategy, então, se eu não me engano, eles começaram a comprar Bitcoin no caixa em agosto de 2020. Desde então, tiveram aí mais de 2.000% de valorização em dólar. Dispensa comentários, a gente está vendo a máxima histórica do Bitcoin. A MicroStrategy é basicamente um Bitcoin com alavancagem. Então, quando o Bitcoin cai aqui, por exemplo, nesse período aqui, onde o Bitcoin caiu de novembro de 2024 até fevereiro de 2025, as ações da empresa caíram 40%, mas já subiram de novo, então, 63%. E desde que eles começaram a comprar Bitcoin aqui, então, agosto de 2020 até agora, vamos ver, tem, de fato, mais de 3.000% de valorização, é isso? Beleza, então uma valorização ainda maior que a do Bitcoin. Se a gente colocar Bitcoin em 5 anos aqui, a gente tem 1.000%, então 5 vezes a valorização do Bitcoin. São aí as empresas que estão fazendo caixa em Bitcoin, se alavancando em moeda fiduciária a um juros barato e um juros baixo e adquirindo Bitcoin. Então, bem interessante, a Bitcoin Treasury Companies, como MicroStrategy. A gente tem a MicroStrategy brasileira aqui, a mais recente, Melius, que começou a adotar essa estratégia recentemente, com 195% de valorização no ano, então, começando em janeiro de 25 até agora, desde que eles começaram a adotar essa estratégia. Se a gente pegar aqui no mês, então 75% de valorização. Para quem acompanhou, eu fiz vários vídeos sobre Melius, desde, se eu não me engano, os R$3 aqui, então ela chegou em R$10, então ela se valorizou muito e agora teve uma correção significativa aqui até de 25%, então caiu para R$7, e é normal de um ativo que está se valorizando muito ter volatilidade. A gente tem isso com Bitcoin, a gente tem ainda mais com MicroStrategy e a gente tem também agora bastante volatilidade com o Melius, como algo parecido com o Bitcoin alavancado aqui, com o detalhe que eles estão começando a adotar essa estratégia, então é mais provável aí a gente ver ainda mais volatilidade. Seria algo parecido com o MicroStrategy no início, né? Então, teve, por exemplo, aqui nesse período aqui, eles tiveram 1.000% de valorização em dólar de setembro de 23 a novembro de 24. Então, um período muito pequeno, uma valorização absurda, né? Quando eles estavam começando a acelerar a estratégia. E a Melius, a Cash 3, está começando a fazer isso, ou pelo menos pretende fazer isso, aqui no Brasil. Outro ativo aí que eu já mencionei nos vídeos do canal, então o famoso Coin11, com uma valorização de 2,19% hoje. Vamos dar uma olhada aqui, Bitcoin, vamos voltar para o real. Vamos voltar para o real brasileiro. Por quê? Para ver se a valorização foi parecida com a valorização do Bitcoin. E até não foi maior do Coin11. Para quem não conhece, o Coin11 é um ETF então, que promete pagar dividendos sintéticos com Bitcoin. Eu já expliquei o funcionamento em outros vídeos aqui. Não vou me ater muito em detalhes, mas basicamente eles fazem aí uma operação com opções para gerar uns dividendos sintéticos aí com o ativo, que está exposto também à valorização do Bitcoin, mas no dia de hoje, então, se valorizou mais que o Bitcoin High, sendo que essa data aqui, na verdade, é diferente dessa, porque o Bitcoin é comercializado 24 horas por dia, né? Então não é só 0,26%, ele deve estar pegando só o dia de hoje. Então, enfim, o Bitcoin de fato se valorizou, né? Passou dos R$600 mil. Então, sim, essa valorização do Bitcoin deve ter se traduzido também na valorização do Coin11 aqui. Mas se a gente pegar desde o início, então o Coin11 começou a ser disponibilizado aqui no Brasil em dezembro de 24 e temos então uma desvalorização de 9% no Coin11, então desde do anúncio aqui desse ETF. Lembrando que aqui a gente não tem os dividendos, que até agora pelo menos foram de em torno de 2 e alguma coisa por cento ao mês. Beleza, e aqui para fechar então o último ativo que me chama atenção aí, que me chamou atenção nos últimos meses e talvez anos, então é o ouro, que o ouro chegou então na máxima histórica, que a gente tem um gráfico que vai de um período bem longo,
Então, desde 1976, o ouro vem se valorizando aí e agora chegou na máxima histórica, passando dos $3.000. E é bem interessante, um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, aliás, o vídeo mais assistido disponível aqui do canal, é o vídeo que fala sobre 1971, e muitos economistas mainstream achavam que o ouro ia se desvalorizar quando o dólar perdesse a paridade com o ouro. E o que aconteceu? Para surpresa de nenhum economista austríaco, é que na verdade foi o dólar, a moeda fiduciária, que se desvalorizou e o ouro que se valorizou em relação ao dólar. Por quê? Porque o ouro é muito mais escasso que o dólar. A taxa de inflação do ouro, se eu não me engano, gira ali em torno dos 3% ao ano. É uma escassez física, então, do ouro, que depende da mineração. E a gente tem uso industrial, por aí vai. No caso, a moeda fiduciária é um papel aí emitido por governos, lastreado em dívida, uma dívida crescente, que cada vez mais pessoas percebem que ela não será paga. A gente teve, inclusive, recentemente, o vídeo, se eu não me engano, de ontem aqui no canal, eu falei sobre o rebaixamento da nota aí de crédito dos Estados Unidos. Então as pessoas estão se dando conta que essa dívida que está sendo emitida não vai ser paga e cada vez mais perdendo a confiança nas moedas fiduciárias. Uma pena que eles tiveram que esperar o dólar perder mais de 97% do seu poder de compra para se dar conta disso. Mas então aí, novamente, ouro na máxima histórica. Então, ativos aí que eu estou de olho, né? Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, mas são ativos que eu acompanho. Então, Bitcoin, a gente tem a Argentina aqui com uma boa valorização também, MicroStrategy, a gente tem Cash 3 aí também que está fazendo história na bolsa brasileira, a gente tem Coin 11, que é o único desses ativos aí do período que eu estou analisando aqui que se desvalorizou. Lembrando que a gente teve uma correção do Bitcoin, então, por exemplo, se a gente pegar Bitcoin aqui no ano, a gente vê um padrão parecido. Então, ele estava aqui num patamar alto de preço, teve uma queda aqui, com a queda no mercado de ações dos Estados Unidos e por aí vai, em reais chegou a 436 mil reais, e agora subiu de novo. Então é mais ou menos o que a gente vê aqui com o Cash 3. Lembrando que aqui, como não tem os dividendos, o desempenho costuma ser um pouco menor do que o do Bitcoin. Bom, então é isso. Esses foram os ativos. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, eu dando uma olhada nos ativos que eu costumo dar uma olhada aí com uma certa frequência e fazendo alguns comentários, então já deixe seu like para sinalizar e para ver aí. Eu sempre vejo quais são os vídeos que vocês gostam mais para ver qual tipo de conteúdo vocês querem mais e repetir esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então já deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.